Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Talvez você nunca tenha ouvido falar de quadrilha de sádicos, mas se você está na internet, provavelmente já viu essa imagem aqui. Nossa, você é muito feio. Esse é um personagem memorável do filme, que assim, não fez sucesso gigantesco durante os anos, mas que quando foi lançado chamou bastante atenção. E que recebeu um remake no início dos anos 2000, esse sim, que ainda é muito popular hoje em dia, Viagem Maldita. É sobre esses filmes, Quadrilha de Sádicos e Viagem Maldita, que a gente fala hoje aqui no canal Piuí, trazendo o enredo deles, várias curiosidades de bastidores e obviamente a nossa opinião sobre tudo isso. Então apague as luzes do seu quarto, porque tá começando a saga Viagem Maldita / Quadrilha de Sádicos aqui no Piuí. E você deve fazer parte de uma quadrilha de sádicos, né, que assiste vídeo do canal Piuí e não deixa like. Você deve achar, que legal, né, os caras vão lá, fazem um vídeo, se esforçam e eu nem aperto no like. Paia, tá? Paia. Sabe o que eu tava pensando vendo esses filmes, Léo? É que os caras lá nos anos 70 fizeram um filme com uma câmera que eles encontraram no quintal, uma galera toda ali envolvida na produção que não tinha uma experiência muito vasta, mas eles conseguiram entregar um filme que a gente tá falando muitos e muitos anos depois. Sabe por quê? Por quê? Porque às vezes se você tem conhecimento e se você tem vontade, você chega onde quer. E você que tá aí assistindo esse vídeo, você tem vontade? Porque se você tiver vontade, saiba que o conhecimento você pode encontrar na Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil, que veja só, está de aniversário agora mesmo. Parabéns! Parabéns! E como dizia no maior clichê da publicidade, né? A Alura tá de aniversário, mas quem ganha o presente é você. Sou eu? Não, você que tá aí e que vai acessar o site da Alura via QR Code ou pelo link que tá aqui na descrição e poderá receber até 28% de desconto na sua matrícula na Alura. 28? Lembrando que a matrícula na Alura funciona como? É o seguinte, meu irmão, com uma matrícula você tem acesso a todos os cursos da plataforma. E são mais de 1.500 cursos na área de motion design, edição de vídeos, cursos de TI no geral e até o uso das inteligências artificiais que você vai ter que dominar mais hora menos hora. Tem que dominar, entendeu? Não dá pra ficar esperando, não, porque eu não gosto, eu sou contra. Você pode ser contra, mas tem uma galera que é a favor, e aí? Mas atenção, porque esse desconto de até 28% é só até o dia 23 de maio, é um desconto comemorativo para o aniversário da Alura. Inclusive, se você fizer uma matrícula no plano Ultra, você ainda vai receber uma camiseta de brinde. Então, não perde tempo, acaba dia 23, corre no link aqui na descrição e faça sua matrícula na Alura hoje mesmo. E faça um filme pra gente aqui, pra gente poder comentar, porque às vezes eu fico pensando, daqui a pouco os filmes que a gente comenta, eles vão acabar, entendeu? E aí não tem que ter coisa pra colocar no lugar, entendeu? Imagina no futuro a gente comentar filmes dos inscritos. Os grandes heróis da história servem de base para muitos heróis da ficção, mas o mesmo acontece com os vilões. Casos como Jack o Estripador, Ted Bundy e vários outros acabam incentivando as mentes criativas a criarem seus próprios vilões. E um cidadão menos famoso, mas tão sinistro quanto, serviu de base para toda essa história que a gente vai contar aqui agora, que é o tal do Alexander Sawney Bean, líder do clã Bean, grupo de quase 50 pessoas que teria canibalizado mais de 1.000 pessoas lá na Escócia. Que porra é essa, marreco? Isso supostamente aconteceu entre os séculos XV e XVI e o funcionamento do grupo era muito simples. Eles ficavam escondidinhos num cantinho em uma rota pouco utilizada pelos viajantes. E aí, se alguma família desavisada, se algum pessoal pegasse essa rota errada, esse atalho já era, eles viravam comida dos canibais. Me dê, babá! A maioria dos historiadores diz não acreditar nessa história. Ou então eles afirmam que a história pode até ter existido, mas ela foi muito exagerada e que nunca aconteceu esse canibalismo de 1.000 pessoas, entendeu? Era uma coisa muito menor. Mas isso virou uma lenda muito popular que chegou aos ouvidos de Wes Craven, o cidadão que atualmente é muito mais conhecido como o criador do Freddy Krueger e da franquia A Hora do Pesadelo e também o cidadão que criou
Pânico, mas que lá no início da sua carreira ainda estava muito longe desses sucessos comerciais. O Wes Craven estava apenas iniciando a sua jornada no cinema e decidiu adaptar essa história. E copiar algumas coisinhas que eram populares na época também, por que não, né? E foi assim que nasceu Quadrilha de Sádicos, que no nome original é The Hills Have Eyes, As Colinas Têm Olhos, numa tradução livre, que é um nome muito melhor. Mas Viagem Maldita é um nome melhor. Viagem Maldita é um nome melhor. Lançado em 1977 com roteiro e direção de Wes Craven, não confundir com Wes Anderson. Esse aqui é o cara que criou, como o Léo falou, Pânico e Hora do Pesadelo, e é um dos nomes mais importantes do terror. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado. The Hills Have Eyes, ou Quadrilha de Sádicos, nos apresenta a família Carter, que é composta por 6 adultos, um bebê, 2 cachorros e um passarinho. Esta família é muito unida. Esse grupo todo tá cruzando os Estados Unidos, eles estão viajando ali com um trailer rebocado, quando no meio dessa viagem eles cruzam ali uma área de testes da Força Aérea Americana. E aí eles já estão meio sem combustível e tudo mais e aproveitam para parar no posto do Fred, que é simplesmente o único posto da região. Esse lugar é completamente deserto, afinal de contas, além de ter caça para lá e para cá o tempo inteiro, ele já foi utilizado como uma área de testes nucleares no passado. Nellis Air Force Base, nuclear testing site close to the public. E esse cidadão é aquele estereótipo meio clichê dos filmes de terror, de um velho muito esquisito, estranho, que tá cheio de itens provavelmente roubados, que não parece ser muito confiável. Mas olha só, esse cara dá uma boa dica, ele fala assim, olha, sigam só na estrada principal, não peguem atalhos, tá? Cuidado. E aí aquela viagem linda, né? Nossa, que viagem mais bonita que é passar pelos desertos, né? Vendo um monte de areia, e aí também tem pedra, e aí também tem um pouco mais de areia, né? Que visual, em São Paulo não tem isso. O lado bom é que a estrada tá excelente, né? Dizem que nos Estados Unidos todas as estradas são muito boas. Pois bem, eles conseguiram achar uma estradinha de chão chechelenta, virada em pedra, e é ali no meio das pedras da estradinha maldita de chão que o Big Bob, Ou o Márcio Canuto, né? se foda, Que isso, rapaz? Calma, rapaz. que é muito parecido com o Márcio Canuto, ele que é o pai dessa família, acaba perdendo o controle do carro, bate ali numa plantinha e eles ficam empenhados no meio do nada. Guys in your stupid silver mine. O Márcio Canuto tá empenhado, não sabe o que fazer e tem a ideia. Vou lá voltar e falar com o cara que tem a vendinha, o posto de gasolina e tal, pra pedir ajuda. O que é engraçado, já que essa parada fica tipo 20 quilômetros de distância. Mas beleza, o velho vai atrás. Atividade física, o exercício, faz bem para o organismo de um modo geral. Detalhe, é dito algumas vezes que esse velho tem problema de coração. E a família, vendo que ele vai ter que caminhar 20 km até lá, sabe o que eles fazem? Eles decidem deixar esse idoso ir sozinho e ficam todos ali dando pirueta e desenhando piroca na areia. Quem foi que desenhou caralhinhos voadores? Porém, eles não percebem que as colinas têm olhos. Olhos que observam eles o tempo inteiro e eles não veem nada, afinal, uma família quer aproveitar essa grande paisagem, né? Mas os cães dessa família, a Bela e o Fera, acabam ficando um pouco incomodados, eles percebem que tem algo errado. E nesse momento a Bela sai correndo, vai para essas colinas e aí o Bob, que é o filho do Márcio Canuto, ele vai atrás para recuperar o cachorro. Só que quando ele finalmente localiza o animalzinho, ele já tá morto com as tripas para fora. E aí o Bob fica perplexo, ele sai correndo dali e acaba sofrendo um acidente, bate a cabeça, fica desacordado e quando ele acorda, ele retorna pro trailer e fala pros outros a bizarrice que aconteceu. Não. Ele prefere ficar quietinho, ele faz mistério, né? Eu não sei por quê. Ele não quer assustar a família, segundo o que é dito aqui. Ele é tonto. Where have you been? Bobby, your face. What happened? E esse filme não entrega logo de cara os mutantes, ele trabalha muito bem com os mistérios, né? Eles fazem algumas piadinhas falando isso aí ficaria bom numa sopa, a gente vê alguns vultos passando, a gente sente que tem um clima errado, começa a se insinuar alguma coisa sobre testes militares, nucleares, isso poderia ter acontecido alguma coisa ou não. O próprio dono ali do postinho é muito misterioso, então esse clima de tensão vai se criando e ele é efetivo, né? Eu tenho medo. E a gente fica curioso porque a gente quer saber quem está observando essa galera, entendeu? Originalmente, né, o título do filme é As Colinas Têm Olhos e na teoria não dá pra saber o que tá rolando. Já aqui no Quadrilha de Sádicos, com a quadrilha no pôster do filme, você meio que imagina
que tem uma quadrilha de sádicos observando eles. Aparentemente. Para com isso, sem spoiler, por favor. O Márcio Canuto volta e encontra o Fred tentando se enforcar no próprio local de trabalho. E aí ele salva o cara e pergunta o que tá acontecendo, por que tu fez isso e tal. E aí ele revela, olha, vou falar a verdade aqui, eu sou o pai do Júpiter, tá? Meu filho, ele nasceu com 9 quilos, todo peludo, todo errado, todo torto. Cara, uma criança que nasce com 9 quilos. 9 quilos? 9 quilos é uma puta de uma criança, entendeu? É um boi. É um bezerro. He came out sideways and almost tore poor Martha apart. Pobre mulher. Coitada da mãe dessa criança, né? Esse bebê começou a se desenvolver, virou uma criança e os animais deles começaram a desaparecer. Isso porque talvez essa criança alimentava deles, matava, era muito violenta. Até que essa criança cometeu um crime, esse crime pesado, tá? Que deixou o Fred muito triste, matou a própria irmã. My little baby girl was a cinder when I found her, but this monster kid wasn't even singed. O Fred, que obviamente gostava muito mais da outra criança do que daquela que nasceu com 9 quilos, era peluda, pensou assim, quer saber, eu vou me livrar desse pepino aqui na minha vida. Pegou uma barra de ferro lá, deu umas pauladas no pequeno Júpiter e largou ele nas colinas para que ele morresse lá. Só que vaso ruim não quebra, né? Júpiter sobreviveu, cresceu, se uniu com uma prostituta e juntos eles tiveram 4 filhos. O Marte, o Plutão, o Mercúrio e a Ruby. Essa que ficou sem nome de planeta, né? Sacanagem. Ficou de xereca. Inclusive, eles não gostam muito dela, tá? Ela quer ir embora, ela fala com o Fred, ela tá doidinha pra escapar da região ali. É que ela nasceu sem deformidades, né? E não é legal, né? Todo mundo é deformado. Numa terra onde todo mundo é deformado, que não tem uma deformação é estranho. É verdade. E aí o Fred diz que essa família atualmente vive ali e sobrevive canibalizando e roubando viajantes que passam pelo local. Long enough for a devil kid to grow up to be a devil man. E você fica ali esperando a história, quando ela finalmente chega, você pode se decepcionar por ela não ser uma grande revelação, né? Afinal, são só os caras bizarros mutantes, deformados, que comem gente ali nas colinas. O filme não desenvolve muito bem como é que essa mutação aconteceu, por que ela aconteceu, não tem muito isso, entendeu? É meio aberto. E o próprio Fred, né, ele comenta que quer ir embora dali, mas ele não vai. Dá a entender que se ele tentar ir, ele vai ser morto. Mas como ele também está tentando tirar a própria vida, eu pergunto assim, cara, por que esse cara simplesmente não pegou e foi embora? Deixa que tirem a vida dele, acabou, entendeu? Mas aí ele ficou por ali, sabe? Inclusive, anos depois, um outro filme muito popular foi copiar esse aqui, que é o Pânico na Floresta, e na minha visão ele dá um papel melhor pro frentista esquisito. Porque lá no filme de 2003, esse bizarrinho que passa orientações, na verdade faz parte da família dos mutantes e tá junto com eles, entendeu? Então faz sentido que ele mande a galera ir por lá. Aqui eu não consigo entender nem por que o Fred mandou essa galera pegar o caminho errado pra ir lá ser devorado pelos canibais. Eu quero espalhar maldade. Papai Júpiter ouve esse papo todo e pensa, tá na hora do roteiro me colocar aqui pra matar o Fred. Eu podia ter matado durante anos e anos e anos, mas eu vou matar ele agora e mato seu papai ali. Isso deixa o nosso Márcio Canuto completamente assustado, ele sai correndo daquela situação, só que lembra, ele tem problema de coração, então acaba dando uma ruim, o coração fala mais alto, o corpo não responde, ele cai no chão e acaba sendo capturado por Júpiter. Papa Jew, we're about ready. Enquanto isso, lá no trailer, o Bob tá ouvindo sons, ele tá ouvindo barulhos, entendeu? E aí ele sai do trailer para investigar e de repente a gente percebe que um dos canibais aproveita essa saída, entra no trailer e tranca ele do lado de fora. Ele então vai até o carro pedir ajuda pro Doug e pra Lynn, que no meio dessa situação toda, né, com o pai da família desaparecido há muitas horas e empenhados no meio do nada, eles decidiram fazer uma sacanagem ali. Afinal de contas é um filme de terror dos anos 70. Então toda hora é hora pra isso. Isto é a maior putaria! Um dos canibais que está dentro do trailer, então, o Plutão, percebe que os outros estão tudo ali fora e fala o seguinte, ó, ele dá um sinal pro papai dele, Júpiter, ali num walkie-talkie, para que ele distraia essa galera toda. E é nesse momento que o Márcio Canuto é colocado numa cruz, ele é crucificado e eles tacam fogo nele. Todo mundo foi pro rolê, exceto a Brenda. A Brenda ficou no trailer. E agora esse trailer é atacado pela quadrilha de sádicos que começam a quebrar tudo lá dentro. E comer pão, e comer linguiça, comer cuca, e esfregar a cara da banana. É uma loucura. E no momento em que o Plutão encontra a Brenda, ele decide que vai abusar dela. Mas aí o irmão mais velho dele, mais responsável, o Mercúrio, que estava comendo o passarinho da família... Monstro!
Ele percebe isso, vai até o seu irmãozinho e diz, aqui não, porque quem vai fazer isso sou eu. You wait till you get to be a man. Tem que prender. O pessoal volta até o trailer e percebe esse acontecimento bizarro e tentam se defender daqueles canibais ali. É uma situação muito tensa, só que eles não têm nenhum tipo de habilidade em combate. Então é um pega pra capar, coitada da velha que tenta ajudar, a outra filha dela também, é vergonhoso o bagulho. Essa cena parece tirada dos Trapalhões, né? Até porque a mãe da família, ela dá uma de bruxa do 71 e vendo um canibal ali, ela literalmente pega uma vassoura e começa a bater nele com a parte das cerdas da vassoura. Sim. Assim, é uma cena que quando a velha toma um tiro, eu penso assim, quer saber? Foi bem dado. Bom, o fato é que elas até conseguem golpear a perna de um dos canibais ali, mas no fim das contas as duas acabam sendo baleadas. A Lynn morre na hora, a bruxa do 71 morre no dia seguinte e os canibais levam embora dali a Cat, a pequena bebê. E aí eles já saem falando assim, ó, arranjamos um bebê bem gordinho pra hoje à noite. Hello, baby. You be good dog, you get some. Maybe I make a joke like last time and eat the toes. Esse filme tem uma crueza que pode te deixar um pouco enojado e ele é muito efetivo nisso. Claro, tem cenas também de abuso. O Wes Craven não mostra diretamente elas acontecendo, fica mais na insinuação, até porque um ano antes ele tinha feito o filme A Última Casa à Esquerda, que tinham cenas bem piores do que essa de abuso. Então a gente vê que essas cenas funcionam, essa família canibal é meio doentia, meio nojenta, meio crua, mas ela também lembra bastante uma outra família de um filme de mesma época, né? Do que está falando? Isso aí, como a gente vai ver nessa saga aqui, que foi esquecida pela humanidade, ela é muito parecida com alguns outros filmes. E esse caso de uma família com jovens vai parar no meio do nada e se encontra com uma família de canibais é basicamente uma premissa muito similar com a de Um Massacre da Serra Elétrica, filme que foi lançado 3 anos antes e que era assim uma das grandes inspirações de Wes Craven, né? Inclusive aqui a gente tem o nosso Leatherface modificado, que é o Plutão, interpretado pelo Michael Berryman. Ele faz esse papel de ficar como a cara da franquia. Então esse filme tem coisas que vão fazer você ficar se lembrando de outros. Só que o Leatherface é muito melhor do que o Plutão. Assim como a família do Leatherface é muito melhor do que a família de Quadrilha de Sádicos. E assim, ó, o Leatherface ele foi feito pra franquia, né? Eles trabalharam com a maquiagem, criação do personagem e tudo mais. Quadrilha de Sádicos se aproveitou do Michael Berryman, que tem essa doença, que faz ele ter um aspecto diferente, e só colocou ele ali, entendeu? Eles até fazem maquiagem em outros personagens, como o Júpiter e tal, mas o que marca realmente dessa franquia é o nosso Plutão, né? Oh, menino lindo! Então o negócio é o seguinte, o filme vai rodando bem, é bem feito, você vai comprando a história, mas a sua cabeça vai te obrigar a fazer algumas relações que vão deixar esse filme aqui pior. Bob e Doug ouvem a gritaria, vão tentar ajudar, mas só conseguem confortar quem ficou viva. Isso mesmo, a Brenda. Porque o resto foi de arrasta pra cima, né? Aquela situação tenebrosa, o pessoal fica preocupado e pensam, caraca, esse bebê foi sequestrado, a gente tem que salvá-lo. Só que uma coisa que fica bem clara é que essa família não é apta a fazer absolutamente nada. Eles até podem tentar, mas eles são ruins. Quem é o fera dessa parada é o fera, o cachorro. É isso aí, porque o Doug, que é o pai da nenê, ele vai junto com o fera colina acima, atrás da criança, entendeu? Ele é um bosta, ele não é capaz de fazer absolutamente nada. Mas já na primeira subida, o fera encontra um dos canibais, o Mercúrio, e joga ele colina abaixo. Enquanto isso, a gente vê cenas da mamãe dos canibais obrigando sua filha Ruby a se alimentar da falecida Bella. A cachorra lá da família agora é usada como janta. Baby dog's too good for a runaway slut like you. E o filme deixa claro que a Ruby tá doida pra sair dali, entendeu? Ela não compactua com essas coisas, ela já não se sente tão à vontade assim, comer cachorro. Mas assim, perceba, tem que ter um asterisco muito grande aqui, que eles trabalham um pouco, mas trabalham a Ruby, né? Mostram que ela não quer ficar nessa família, a gente vê cenas dela lá no início do filme deixando claro que ela quer vazar daquela situação, então pelo menos eles trabalham alguma coisa da Ruby. Ah, tá. Voltando pro Doug, que tá indo pelas colinas, de repente quem surge pra atacar ele? O Leatherface, o Plutão. E aí, sabe quem também vai aparecer aqui? O fera, o cachorro que vai chegar, vai morder o tendão de Aquiles ali do canibal. E um detalhe importante é que o fera morde, devora o rosto do Plutão.
E na continuação, a gente vai ver como ele ficou depois disso. Rápido, virado na desgraça. Graças à ajuda do cachorro, o Bob consegue chegar até a caverna e encontrar a sua filha lá. E ele acaba recebendo a ajuda da Ruby. Ela bota um porquinho lá pra distrair os outros, leva essa garotinha porque deixa claro que ela não quer mais fazer parte daquilo ali e ela quer inclusive ajudar o Bob a resgatar sua criança. Só quero comentar que esse disfarce de substituir uma criança de 3 quilos por um porco, cara, só em filme mesmo, né? E pensa, e o Rodolfinho bem deitadinho, quietinho. Cara, que porquinho comportado. Eu queria uns 3 desses lá em casa. Eu também. Você é bravinho, você é bonitinho. Mas na sequência, o Doug é atacado por um dos deformados e ele fica na pior, entendeu? Afinal, ele tá sendo o cachorro dele, né? E o Doug, seu cachorro, não é ninguém. Só que aparece a Ruby lá querendo ajudar. E me chama a atenção o jeito que a Ruby ajuda as pessoas, tá ligado? É tipo um porquinho no lugar de um bebê. E aqui ela pega uma cobra e fala, tá sendo atacado? Pega aí a cobra aí. São ajudas criativas, né? E aí o Doug consegue finalmente se livrar do canibal. Papai Júpiter quer ir atrás do Bob e da sua irmã Brenda, que estão lá no trailer. Só que esses dois, meu amigo, eles assistiram Esqueceram de Mim antes mesmo do filme ser lançado. Então eles preparam uma armadilha muito doida, mano. Primeiramente, eles envolvem a mãe falecida. Botam ela na cadeirinha lá, sentada, esperando o Júpiter. O Júpiter vai lá ver o que tá acontecendo, ver essa mulher. Só que ele fala, né, essa aí tá morta, agora os outros dois. E vai correndo lá pro trailer. E o plano deles é o seguinte, encher aquele trailer de gás, prender na porta um fósforo e uma lixa para fazer com que ele abra a porta e assim exploda tudo. Essa cena é muito braba, tá? Porque a mãe deles acabou de morrer. Morreu a mãe, entendeu? E o que eles fazem? Usam o corpo como isca pra fazer essa puta dessa armadilha maluca. Não, cara, como é que funciona o cérebro dessa família? Que sinapses que eles ligaram? Botam uma pessoa morta sentada, ele vai chegar na pessoa morta, vai querer entrar, aí o gás vai explodir, não sei lá, eles contaram com muitas probabilidades, né? Desumano. E obviamente isso aqui é um filme, então deu tudo certo, de fato rola uma grande explosão ali, né? Que destrói qualquer possibilidade que eles teriam de ir embora daquele local. E ainda não matou a porra do Júpiter, que tá vivo, né? E começa a atacar a família. Mas aí esses dois jovens se unem e conseguem dar cabo do papai Júpiter ali, que acaba morrendo. Nesse meio tempo também chega o Doug, chega o Fera, chega o bebê, chega a Ruby, e aí eles ficam felizes da vida. E o filme acaba. Cara, esse filme acaba assim, tá? Do nada, parece que não tinha mais tempo de filmagem, sei lá, e o filme só acaba. Chega, cansei. Quadrilha de Sádicos custou $230 mil e faturou, preste atenção, 25 milhões. Então essa conversão é absurda. É muito dinheiro, muito mesmo. É muito dinheiro. E fez com que o nome do Wes Craven tenha sido colocado no holofote. O pessoal olhou pra esse cara e falou, esse aí vai dar bom. O filme não teve avaliações super positivas, porque ele tem alguns aspectos que não eram muito bem vistos, ele tem uma cena de abuso, o Wes Craven já tinha feito isso no seu sucesso anterior, que era A Última Casa à Esquerda, e ele também é um pouco parecido com o Massacre da Serra Elétrica. E nessa comparação não tem nenhum aspecto em que Quadrilha de Sádicos vá superar o Massacre da Serra Elétrica. Mas eu gosto, tá? Eu vou ser bem sincero, me divirto com o filme, achei ele bem dinâmico, ele é rapidão, várias coisas acontecem, tem um monte de criatividade absurda de cinema, que é tipo a armadilha do fósforo, sabe? O que é isso? Nada a ver, mas me diverte. E tem essa figura do Fera, o cachorro, que resolve os problemas. Eu acho isso muito curioso, porque o filme mostra o Fera pra cima e pra baixo, brincando com a família. No final do filme, cara, o Fera é o Rambo, entendeu? E eu acho curioso isso, o herói não ser um homem aleatório, sabe? Cadê meu garotão, hein? E a gente falou aqui que o filme dá essa chupinhada de algumas coisas de Massacre da Serra Elétrica, mas é preciso dizer que ele serviu de modelo para muitos outros filmes de canibais perdidos no meio do nada que fizeram muito sucesso. Por exemplo, o Wolf Creek, Pânico na Floresta, são filmes que seguem praticamente a estrutura montada por Quadrilha de Sádicos, entendeu? Ladrão que rouba ladrão. O meu na sua mão, tchau. E assim, naturalmente agora a gente falaria sobre a continuação do filme que foi lançado em 1984. Um filme horroroso, diga-se de passagem. Mas a gente preferiu falar primeiro do remake do filme, que é muito popular também, porque a história é tão parecida que se a gente fosse repetir toda ela de novo na segunda parte, ia ficar meio estranho, né? Faz sentido.
Sim, chegou a hora de a gente falar sobre Viagem Maldita, um filme muito popular que foi lançado nos anos 2000. Aquele período do início dos anos 2000 em que todas as franquias de terror começaram a receber remakes, entendeu? Teve Sexta-feira 13, teve Halloween, Hora do Pesadelo, Horror em MTV, o Massacre da Serra Elétrica. Todo mundo recebeu o seu remake e com essa franquia não foi diferente. Viagem Maldita. lançado em 2006 com o roteiro de Gregory Levasseur. É assim? Eu não sei, meu francês é muito fraco. E Alexandre Aja, que também dirige o filme, e esses dois já estavam lá em alta tensão, um filme que a gente já falou algumas vezes aqui no canal Piuí e tal, que tem uma violência absurda e um final com plot twist. Aliás, a gente deveria fazer um filme que existem desse ou não? Talvez, hein? Viagem Maldita é um remake, mas olha só, ele abre um pouco diferente do filme original, porque ele mostra várias pessoas com roupas de radioatividade para combater radioatividade sendo atacadas por um grupo de canibais sádicos que a gente já sabe muito bem quem são, né? E aí rolam os créditos do filme, onde a gente vê várias imagens ali da região e a gente entende através de recortes de jornais e de fotos que essa área foi isolada no período de testes nucleares e muitos se recusaram a sair da região ou então acabaram perdendo o timing ali de conseguir uma casa do governo, ficaram naquele local e no fim das contas vivenciaram essa radioatividade e toda essa testagem. Se no filme original as pessoas se perguntavam, será que tem alguma coisa a ver com radioatividade? Será que a mutação se deu por isso e tal? Esse remake bate o martelo e fala, as teorias eram verdadeiras, esses canibais nasceram por causa disso aí. E esse filme tem um início que condiz muito com a época em que ele foi lançado, então durante os créditos tem várias imagens um pouco chocantes. Inclusive tem ali imagens de crianças que de fato nasceram com deformidades e tudo mais. E tem aquelas imagens de testes nucleares, tá ligado? Que ficam populares no YouTube, mostra Sabe aquela imagem da árvore balançando assim? Sim. Clássica! Ela tá aqui. Se você perceber, vários filmes do início dos anos 2000 tinham essa introdução com imagens assim, tipo Madrugada dos Mortos. Começa aquela música de rockzão pesado, imagens absurdas, dando um contexto geral. A cena inicial, que tem o pessoal com as roupas anti-radioatividade, eu acho boba. Mas esses créditos aqui eu acho que até que é legalzinho, entendeu? Tá assistindo, já dá uma contextualizada na parada, tem um tom mais assustador do que o filme original, até porque tem muito mais grana envolvida e foi produzido muitos anos após, então acho que é natural isso. Eu até que curto esses créditos de abertura aqui. E também tem que levar em consideração uma coisa, né? O Quadrilhas Sádicos original, ninguém sabia muito bem até ver o filme o que eram esses sádicos e tal. Mas isso aqui é um remake, né? Então tem que levar em consideração porque o pessoal já conhecia, já sabia do que se tratava, então revelar esse segredo logo de cara, nem acho que seja um problema tão grande assim. Tá bom. O filme então segue o padrão original, a família vai ali ter um problema no meio do trajeto. Aqui a gente vai ver eles jogando miguelitos ali na rua, né, pra poder furar o pneu desse trailer e aí eles vão ficar empenhados. A Bella vai ser morta mais uma vez, o Bob vai tentar salvar ela, mas a gente tem aqui algumas diferenças. Isso porque depois que acontece toda a confusão, que o Márcio Canuto é queimado, o Doug decide que vai ir atrás do seu bebê. Só que no caminho entre ele e os canibais, existe aqui uma cidade abandonada, repleta de manequins. Uma cidade que de fato faz parecer que houveram testes ali, que algum dia houve vida naquele local. Cidade essa que obviamente vai fazer você se lembrar de A Casa de Cera. É verdade. Outra mudança que no original o brabo era o cachorro, aqui é o tal Aaron Stanford, que faz o Pyro lá no X-Men, e aqui é o Doug. O cara é muito brabo, tá ligado? Ele sai entrando, matando geral, ele é praticamente um Rambo realmente, né? O Rambo brasileiro. Aqui ele encontra a mamãe dos canibais, só que ele acaba sendo capturado, é colocado dentro de um freezer com outros membros de seres humanos, consegue escapar de lá e dali esse cidadão começa essa jornada de matança dele. Começando pelo momento que ele crava uma bandeira dos Estados Unidos no pescoço de um dos canibais e depois mete uma machadada nele. E essa bandeira dos Estados Unidos é pra mostrar, entendeu, que quem fomentou isso foram os americanos. É uma crítica social muito foda.
Críticas sociais fodas. Aliás, uma coisa que já aconteceu, a gente não comentou aqui, mas é que a cena onde os canibais invadem o trailer e abusam da Brenda, bom, se no filme original ficava mais nas entrelinhas do que aconteceu e não focava muito bem na cena, aqui você vai ver absolutamente tudo, né? Porque nos anos 2000, esses remakes eles tinham que forçar a barra no gore, nas cenas de abuso, nos palavrões, na violência, tudo era aumentado. E aqui é a mesma coisa, entendeu? Eles vão aumentar absolutamente tudo. Precisava ter feito isso. E a gente que já reclamou disso em outros filmes, pega o Halloween do Rob Zombie, que o Michael Myers vive na pior família do mundo, que o pai abusa, que o pai bate, que a mãe é prostituta. Então, aqui a gente tem um abuso desse mesmo nível, entendeu? É um abuso que tem que mostrar muito abuso, tem que ter um canibal babando. E é uma coisa que, sinceramente, a sutileza do original era melhor. Tem razão. E voltando à família dos canibais, aqui a gente tem um novo personagem, o Big Brain, que tem um design maneiríssimo, realmente gastaram uma nota pra fazer esse bicho aqui. Mas ele não é usado pra nada, né? Pô, cara, não... Absolutamente nada, ele só solta frases de efeito, fica sentado na cadeira dele com esse cérebro que quase encosta no chão, uma ideia muito boa que não serve pra nada. E assim, esse filme, eu não sou muito fã dele, eu entendo que muita gente goste, mas pelo menos é louvável que no final o Adja aí, o Ajá, realmente começa a botar um monte de sangue falso, uma violência absurda, que pra mim aí começa a passar aquela barreira do nojento e fica mais cômico, né? Porque é tão exagerado que eu começo a achar engraçado. O filme muda bastante o tom, ele é um filme, eu diria que muito mais de terror do que o original, ele tem esses momentos mais pesados, e o Doug, o personagem do Doug aqui, ele que é o Rambo, não é mais o cachorro. O Fera vai estar presente, ele vai atacar o Big Brain e tudo mais, mas o Doug é esse cara que vai sair matando os canibais e permitindo que o filme tenha mais cenas de morte e cenas mais impactantes, né? Porque eles têm um ator, eles não dependem de um cachorro para fazer isso, uma situação que lá em 77 era difícil de se produzir e tudo mais. Então aqui a gente tem essa violência mais explícita e também o personagem humano que acaba criando uma certa identificação com quem assiste, porque o filme de 77 ele não tem um personagem humano minimamente memorável ou que você consiga se relacionar. O cachorro, de fato, é o grande personagem do filme. Aqui não, é o Doug e ele tem o suporte do cachorro. Canalha! O Doug tem uma disputa, inclusive, com o canibal que assassinou a mulher dele. E é uma disputa corporal absurda, vai dar ruim pro Doug. Só que aparece a Ruby, né? Porque a Ruby tá nesse filme, a gente nem comentou, mas ela tá. Só que a gente não comentou porque ela tá de passagem, realmente, sabe? Se o filme original tinha alguma cena de contexto que mostrava por que ela tava ajudando a turma, aqui, sei lá, entendeu? Ela só tá aí assistindo a Chapeuzinho Vermelho. Deu a louca na Chapeuzinho. É, a Ruby surge com essa fantasia de Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que a ideia era mostrar um pouco da inocência dela, né? Aqui ela é deformada também, mas ela entra muda, sai calada. E aqui no final do filme, quando a Ruby começa a ajudar o Doug, não dá pra entender por que ela está ajudando o Doug. Realmente parece que, sei lá, ela brotou do nada ali como uma deformada do bem e decidiu ajudar essa galera, porque o filme não contextualiza que ela quer sair dali, entendeu? É, se o filme original consegue te passar esse contexto, você pode usar ele agora para entender o remake. Mas o remake por si só, você não entende. Rambo. E o que é mais bizarro é que nesse filme aqui, a Ruby se sacrifica para poder salvar o Doug e a criança. Ela se atira junto com o canibal, colina abaixo, ela morre. E a gente não entende por que ela tá fazendo isso. Não entendi nada. Já no trailer, lembra toda aquela pegadinha do Esqueceram de Mim? Aqui o remake repete isso. Faz com que o Júpiter entre. E assim como no original, o Júpiter não morre nessa explosão, tá? E aí a Brenda aparece lá pra dar o golpe de misericórdia. No fim, a família sai dali feliz da vida, mas a gente percebe que eles estão sendo observados, pois essas colinas ainda têm olhos. Viagem Maldita custou 15 milhões e faturou, olha só, 70. Fez uma grana boa, só que as críticas foram mistas, isso porque o filme tem esses elementos de torture porn, então a violência tem que ser extrema, tem que ter cena de abuso, e isso acaba incomodando uma boa parcela dos críticos, né? Irmão, isso é paia. Mas o filme conseguiu construir uma base de fãs interessante. Eu diria, inclusive, que ele é muito mais lembrado atualmente do que o próprio Quadrilha de Sádicos. Acho que é um remake que conseguiu se popularizar mais, mas, na minha visão, sofre
exatamente do mesmo mal do original, que é ficar à sombra de outro filme. Existem filmes muito parecidos, para não dizer quase iguais, que são melhores, mais divertidos, mais interessantes. Esse filme aqui foi lançado 3 anos depois do primeiro Pânico na Floresta, que é um filme muito mais memorável. Não é uma obra-prima, não tô falando isso, mas quando eu penso numa família de canibais deformados, uma galera que vai até essa região, acaba indo parar... Cara, é Pânico na Floresta, não é Viagem Maldita, não é Wolf Creek, não é Quadrilha de Sádicos. Então, o original, pra mim, fica à sombra do Massacre da Serra Elétrica. E esse daqui fica à sombra de Pânico na Floresta. E aí, chupa essa manga aí, otário! Eu gosto do original ainda, acho que é um filme que vale a pena, ele tem uma estética diferente e também tem esse lance do cachorro ser o herói, né? Que isso aí quebra qualquer outro filme da época que eu acho que não ousou colocar um cachorro herói. Mas, realmente, ele é abaixo do Massacre da Serra Elétrica original. Assim como esse remake, ele é abaixo do Pânico na Floresta, porque o Pânico na Floresta é mais divertido, é mais memorável. Então, se é pra ver um dos dois, vê o Pânico, entendeu? O Pânico original, aí depois o Pânico na Floresta. Isso é bom, tá? Excelente ideia. Mas, se esses filmes aqui são muito parecidos com várias coisas, na próxima parte dessa saga a gente vai ver 2 continuações únicas. Não existe nada no cinema mundial que se pareça com um filme de terror com motocross. Ou filme, olha só, cara, isso aqui é foda. A continuação de Viagem Maldita tem o Comando Maluco do Dedé lutando contra canibais. Você vai ver isso quando? Semana que vem, aqui no Piuí. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta. Você tem alguma história com Viagem Maldita ou com a Quadrilha de Sádicos? Você gosta? Não gosta? Comenta aqui embaixo. E não se esqueça de conferir na descrição os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que está no YouTube e no Spotify.